cobertura do tema religião na imprensa, nos sites, nos jornais, é uma coisa muito complicada, porque normalmente as pessoas leem um pouquinho, meus colegas jornalistas leem até a página 2, até a página 3, e isso tem provocado alguns problemas assim muito complicados. Eu selecionei hoje 3 deles da Folha de São Paulo, o maior jornal do país, só para vocês terem uma ideia dos equívocos que os jornalistas cometem em relação a temas religiosos. Vocês conhecem a história de Jó? Jó foi aquele cara que construiu uma arca para salvar os animais do dilúvio. Está na Folha de São Paulo. Jó construiu uma arca, hein? E as 7 pragas que Deus mandou lá no Egito, 7, sumiram com 3 pragas aí no meio da coisa. Mas nada se compara à criatividade do jornalista que matou Jesus por enforcamento e no dia seguinte saiu na Folha. Ao contrário do que diz o artigo, acho que foi na Ilustrada, inclusive, Jesus morreu crucificado e não enforcado. Ou seja, para a gente fazer um panorama histórico, hoje eu trouxe alguém que não estudou alguma coisa, mas participou só as histórias, que a gente já estava aqui se deliciando com as coisas que aconteceram. Ele não estudou história, ele viveu boa parte do que a gente teve de mais importante no meio evangélico nos últimos 50 anos. Meu convidado de hoje, com muita honra, receber aqui na minha casa, Bispo Tito Oscar. É isso. Falei bem, Bispo, estou passando? Senão, se eu não... Eu não li os jornais. Mas o senhor assinou a Folha quando mudou para o Rio, não foi? Com certeza. Do Rio para cá. Mas não falaram que Nicodemos desceu da árvore? Olha, não sei se Nicodemos está no pé de goiabeira, alguma coisa, mas isso é outra história. Bispo, prazer imenso. Vamos conversar Alegria um pouquinho. Nossa, querida. Vamos conversar um pouquinho. Vamos começar falando. O senhor até está falando isso. A gente tem 3 grandes troncos no meio protestante: as igrejas históricas, as igrejas pentecostais. E a partir da década, eu creio que de 1960, surgiu uma outra vertente que foi chamada de neopentecostalismo. E a Igreja de Nova Vida tem tudo a ver com isso. Conta um pouquinho como que foi essa história. O Bispo McAllister veio pregar aqui no Brasil, é isso? Bem, para começar, nós não somos neopentecostais. Aliás, me perdoe, mas nós somos acusados de sermos a mãe do neopentecostalismo. Sim. Na verdade, em alguns livros apontam isso. A Igreja de Nova Vida é uma igreja pentecostal. O bispo Roberto teve uma formação metodista, ele era metodista. O pai foi presidente das Assembleias de Deus no Canadá durante muitos anos. Tinha no nome, inclusive, Igreja Pentecostal de Nova Vida. Não tinha no início alguma coisa? Ou não? Não. Era a Assembleia de Deus mesmo, né? Sim. Mas a Nova Vida, ela entrou na década de 50, o bispo esteve no Brasil em 55, como evangelista, percorreu algumas cidades, bairros, enfim, e... Fez sucesso? Era um evangelista. Mas chegou o momento dele pensar no contexto de residir no Brasil. Isso aconteceu meados aí na entrada da década de 60, né? Depois de ter pregado em Santos, foram presos lá em Santos junto com Harold Williams. Foi preso? Quer dizer, levaram ele para a delegacia. Olha, se fosse o Bispo Macedo, já ia tirar uma foto e colocar na biografia. Olha, eu já fofocando aqui com o Bispo, meu Deus. Mas acusados de estarem pregando a cura divina, né? Já naquela época, né? Entendi. Então ele vem com uma ideia de criar uma cruzada, e que na verdade aconteceu. Ela começou com Cruzada de Nova Vida, não como igreja. Não era pretensão dele criar uma igreja. Tanto é que ele procurou o quê? Um auditório no centro da cidade. Ele fez uma pesquisa de campo, ele tinha uma visão muito abrangente e percebeu que as pessoas que trabalhavam tinham dificuldade, já naquela época, de retornarem a casa em razão do tráfego. Entendi. Das carroças, dos bondes. Então ele abriu uma reunião no auditório da BI, 9º andar, legal, às 2h30 de domingo. Mas para isso ele criou uma estratégia. Ele fez programas de rádio, na antiga rádio
Mairink Veiga, Rádio Copacabana, né, que durante muito tempo ele pregou. E durante um período de agosto até início do próximo ano, ele começou a pregar. Ele quis saber qual era o resultado, o feedback disso aí. O que aconteceu? Ele marcou uma reunião, então, para ter vamos dizer assim, o pulso do que ele estava semeando. E o auditório lotou. Legal. Lotou. Daí para frente, começou uma rotina, né, de reuniões aos domingos, às 2h30 da tarde, com a igreja muito repleta de pessoas. Infelizmente, pessoas insatisfeitas com o status quo Com as próprias comunidades. Das próprias comunidades, né? E como nós estávamos comentando há pouco, em off, a mensagem, vamos dizer assim, descontraída, coloquial, palavra direta, e ele teve o cuidado. O bispo estudou português durante 6 meses. Uau! Durante 8 horas por dia. Em 6 meses, ele estava falando português melhor que nós. Uau, que legal. E ele aprendeu, criou, nós tivemos assim muitas iniciativas que foram pioneiras. Ele criou o que nós chamávamos de gabinete pastoral. Para quê? Primeiro, para sentir o pulso da igreja. Quais as necessidades desse povo? Como é que esse povo pensa? Quais são os projetos, os sonhos? E nesse contexto ele aprendeu a linguagem até mesmo de uma linguagem assim informal, né? Entendi. E começou a falar essa linguagem, o povo acordou. Na verdade, isso é exatamente o que a gente chama hoje de marketing. Marketing. E que é bem diferente de publicidade enganosa, de propaganda enganosa, que às vezes as pessoas confundem marketing com propaganda enganosa. Imagina isso, uma igreja onde se ausculta a pulsação do povo para, por exemplo, sei lá, escolher o tipo de mensagem. Exatamente. Olha só. Tanto é que a tônica, vamos dizer, da Nova Vida foi uma mensagem sobre o Espírito Santo, sobre a cura divina, tudo isso aí engajado no contexto do Reino de Deus. Foi vamos dizer assim, a coluna vertebral da Igreja Nova Vida. Nós pregamos o Reino de Deus. Então nós não somos, por isso que eu disse no contexto de pentecostalismo, nós não somos dispensacionalistas. Nós somos um pentecostal assim um pouco diferente. Depois eu ponho o tecla SAP para falar sobre dispensacionalismo, sobre essas coisas tudo. Depois a gente explica direitinho. Mas o senhor falou que a Nova Vida o senhor não considera como neopentecostal, mas na verdade isso parte das pessoas sabem que ela deu da origem, Nova Vida saíram outras igrejas. Por exemplo, saiu R.X. Soares, na época era Romildo, né? Era Romildo. Esse aqui é meio desconhecido, né? Edir Macedo. Como que chama aquele outro? Miguel Ângelo. Esse está meio sumido, faz tempo que eu não ouço falar. O Ferreira, no português. Isso, ou seja... Mas esse já veio num período bem mais avançado. Foi bem depois? Bem depois. Mas o Romildo foi membro da igreja, bom, a família, né? A família. E também o Macedo, que na época era conhecido como Didi. Né? Didi, né? Então eles faziam parte da Nova Vida. Legal. Agora a Nova Vida promoveu algumas mudanças. No discurso o senhor já falou. Na questão de usos e costumes, me parece que foi uma das primeiras igrejas pentecostais a não ficar, talvez pela origem canadense. E isso, de uma certa forma, atraiu muitas mulheres. Eu imagino, porque a esposa do bispo Roberto ia à ABI toda sofisticada, cabelo pintado, batom, enfim. E as pessoas ficavam se perguntando, mas ela é esposa do pastor e pode... Na época isso era bem complicado. Bem complicado. Eu sou de origem das Assembleias de Deus, né? E tanto é que nós permanecemos um tempo lá e eu não aguentei, porque vamos dizer assim, as cobranças eram muito grandes. Inclusive a minha esposa, quando cortou o cabelo a meu pedido, né, naquela época já existia 42 graus aqui lá no Rio de Janeiro. Hoje foi 40,6 lá. Então ela, vamos dizer assim, foi quase que excluída. Não foi porque a família tinha peso, mas nós deixamos de frequentar a igreja. Foi exatamente quando nascia na ABI
a Cruzada de Nova Vida. Então nós fomos para lá assistir. E era muito interessante porque o pastor Roberto ainda com um sotaque muito carregado, e a gente achava muito interessante ele pregar com aquele sotaque, aquilo agradava aos ouvidos, né? Cantava bem, tinha uma dinâmica de púlpito muito boa, veio acompanhado de um pianista chamado Daniel White, que tocava com uma mão o órgão e com a outra o piano, né? E na época, interessante, hoje nós estamos fazendo gravações aqui, assim, bem mais sofisticadas, né? Mas na época o fundo musical era feito ao vivo. Enquanto ele fazia o programa de rádio na Rádio Copacabana, um programa que era todo ele lido, porque ele não tinha ainda liberdade na língua para se expressar, escrevia-se a pauta, ele lia aquela pauta. Um programa de 15 minutos demorava 8 horas para ser gravado. Era uma loucura. Nós tínhamos aqueles gravadores Ampex enormes, com aqueles CDs grandes, né? Mas não tinha ainda como vincular aquilo, ligar aquilo, fazer um link para que saísse no fundo. Então o Daniel tocava enquanto ele estava... Enquanto o bispo falava, ele tocava só. na oração e tal. Olha, foi um momento muito precioso, porque foi uma novidade no mercado evangélico. Uma novidade. Primeiro, uma igreja evangélica ir para a televisão. Eu fiz televisão em 1965, na antiga TV Rio. TV Rio, em preto e branco. Eu já era bonito em preto e branco. Depois, quando nós fizemos em cores, melhorou muito, né? E a Nova Vida, ela teve um tripé. Ela trabalhou na comunicação. O bispo começou, além de pregar, a escrever. Ele escreveu muitos livros, todos eles, obviamente, seguindo aquela linha que ele traçava sobre o reino de Deus, né? Nós trabalhamos na comunicação, na literatura e no cuidado com o culto. O culto para nós era uma coisa muito importante. Não era vamos fazer um culto, vamos ter uma reunião, não. Aquilo era bem programado. Tanto é que os resultados, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas libertadas. Tivemos uma irmã chamada Georgina Aragão. Ela foi 21 anos mãe de santo e ela possuía uma influência muito grande até no meio político. Essa mulher, ela assistia quartas-feiras em ABI e nas sextas-feiras ela atendia no seu terreiro. E um dia, o pastor Roberto disse: hoje eu quero falar para os insatisfeitos. E ela disse: isso é comigo. Porque ela estava numa duplicidade, ela não sabia, né, o que fazer. Essa mulher se converteu. O que esta mulher foi usada por Deus para ganhar pessoas, conscientizar pessoas. Escrevemos até um livro chamado Mãe de Santo, né, que hoje não está mais publicado, mas existe ainda, eu tenho na minha biblioteca, e mostrando então como é que Deus agiu na vida daquela mulher. Fico olhando o brilho nos olhos do Senhor, aí eu fico saudades, imaginando, eu fico imaginando quando a gente dá um salto de 40, de 50 anos. Hoje, uma das ideias do convite é para mostrar que, tanto no ramo chamando de pentecostal ou de neopentecostal, hoje isso, até talvez a palavra evangélico já é sinônimo, é quase que um palavrão. É sinônimo de ignorante, é sinônimo de quem lê pouco, tudo o contrário daquilo que eu conheço da sua experiência. Então, a ideia da gente debater esses assuntos não é só para resgatar a história, mas para mostrar o quanto de preconceito a gente tenta combater hoje em relação à LGBT, em relação às mulheres, em relação a uma série de assuntos. E, ao mesmo tempo, em relação aos evangélicos, a gente parece que continua ainda na década de 40 ou de 30, quando os evangélicos eram quase que presos, né? Os padres ficavam bravos quando tinham pastor, enfim, tinha grandes disputas. Então é super legal, me sinto assim privilegiado da gente colocar esses assuntos. O que o senhor sente quando o senhor vê hoje, por exemplo, a palavra pastor, por exemplo, tão desgastada? Pastor hoje é quase que sinônimo de ladrão. Eu estou há 51 anos no ministério. Já passei aí 51? 51. Ótima 5 ideia. décadas aí. A mudança na igreja foi muito grande. Muito grande. Tanto é que a gente questiona hoje qual é o modelo de igreja para este século XXI.
porque o nosso modelo está superado. Nosso modelo já passou. E a gente insiste, primeiro, porque falta-nos, vamos dizer assim, muita inspiração, comunhão com Deus, ninguém mais busca isso, uma revelação de Deus, o que é que eu vou fazer agora? Não, hoje é tudo na base da sua profissão, né? É o jornalismo, é a técnica, sim, são os modelos que aparecem aí, são aqueles estudiosos do mercado que fazem as pesquisas, como o Barna, enfim, sim, e que trazem, vamos dizer assim, elementos para nós e que a gente não sabe como usar isso. Então hoje mudou muito, muito. Nós instituímos, eu estava conversando com vocês há pouco, uma forma de governo chamada episcopal dentro de um processo de igreja que era, obviamente, pentecostal. Congregacional, na sua liturgia. Né? A história do episcopal é a origem do título que eu estou usando carinhosamente para chamá-lo, que a gente chama de bispo. Nessa ocasião, o bispo Roberto era pastor em Roma. Em Roma. Ele esteve em Charlotte, na Carolina do Norte, e com a morte do pastor em Roma, ele era vice-presidente e assumiu. Só que ele ficou 6 meses em Roma. Né? E um dia ele me telefona, eu era pastor em Botafogo, e ele disse: Tito, eu preciso voltar para o Brasil, porque ou eu mato esses romanos, ou esses romanos vão me matar. Eu já não aguento mais. Imagina uma igreja evangélica numa cidade como Roma. Não, é complicado, louco, né? É difícil, desafiador. Então eu viajei para Roma para nós estudarmos um meio, e juntos estavam David Duplessis, que foi chamado o Senhor Pentecoste, um sul-africano, John Mears, que é muito amigo, sim, do bispo, pastor na cidade de Washington, e nós ficamos numa mesa conversando e chegamos à conclusão de que a solução, não só para a nova vida, mas também para a expansão do trabalho, aí foi sugerido o sistema episcopal. Vamos estudar. Então nós estudamos, eu dei uma série de aulas no meu retorno sobre como a igreja poderia ser, descobrimos que a Bíblia fala mais no Novo Testamento sobre o episcopado do que sobre o pastorado, né? E que o bispo era nada mais, nada menos do que o supervisor, o administrador, o cuidador de pastores. Legal. Então, quando eu digo eu sou bispo do colégio de pastores, nós temos o nosso conselho. Sim. Eu sou pastor da igreja. Então ninguém me ofende quando diz, pastor, ou desculpe, não, eu sou pastor. O episcopado foi uma coisa interna. Nós temos uma estrutura que se chama estrutura ministerial e uma estrutura funcional. O episcopado é função, não é ministério. Legal. É dado pelo homem, o ministério é dado por Deus. Então o diácono é uma função, o presbítero é uma função, o episcopado é uma função. Então eu posso abrir mão do meu episcopado sem problema algum, porque é uma função. É como você ser ministro de uma pasta. Sim. É uma função, amanhã você pode ser destituído. Então a Nova Vida criou isso. Mas a repercussão foi muito estranha. Então houve uma disseminação e todo mundo achava assim, que era galgar um posto mais alto do que o pastor. Aí teve outro que resolveu ser apóstolo e tal. Nada contra, cada um faça o que bem entender. Mas para nós, a Nova Vida, foi um assunto interno. O bispo queria ser reconhecido lá fora como um líder de pastores. Então no Vaticano ele era reconhecido como bispo.